Ontem e hoje, o Gabriel esteve falando sobre temas bastante parecidos com o que eu vou falar agora. Por quê? Muito desses temas têm a ver com revisões de coisas que a gente já sabe, que a gente já conhece, mas que são muito elementares para a gente falar agora, porque a gente está justamente em frente ao marco da lei dominical, na linha dos 144 mil. A gente já sabe isso aqui muito bem, né? A gente, 1989, 2001, e a gente passa, então, aqui para a lei dominical, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Então, a gente sabe que a gente está exatamente aqui, né, em frente a essa lei dominical. A gente já falou isso bastante em outros estudos. Então, desde 2018, a gente vem estudando sobre o conteúdo dessa lei dominical. E a gente já sabe muito bem de que ela não se refere a um problema sábado e domingo, mas a um problema que tem a ver com sexismo, com gênero e com igualdade. Então, eu vou colocar aqui conteúdo, tá bom? Tem estudo só falando sobre isso. Hoje a gente não vai falar bem sobre o conteúdo, mas a gente vai falar sobre outro aspecto da lei dominical. Então, para a gente chegar a esse outro aspecto, a gente vai abordar algumas coisinhas aqui sobre o conteúdo, mas para a gente ver que existe uma lógica para chegar a isso, que nos faz chegar a outras coisinhas, que a gente vai ver o que é. Bom, então, para cada linha de reforma, a gente tem um marco que coincide com a lei dominical. Se a gente for pensar, por exemplo, no ômega de Israel antigo, a gente vai dizer que o marco que corresponde à lei dominical é o apedrejamento de Estevão. Né? No ano 34, depois de Cristo. Se a gente pensar no Alfa de Israel moderno, a gente tem a história de 1850, né? Ou a história dos senhoritas, que seria um marco correspondente à lei dominical, e a gente tem também a história de 1888. E aqui a gente vê o tema de raça e aqui o tema da adoração. Raça ou igualdade e adoração, ou que a gente pode chamar de sábado versus domingo. Então, aqui a gente vê sábado versus domingo nesse marco de lei dominical? Não, a gente não vê. Aqui a gente também não vê, e aqui a gente sim vê. Então, vamos colocar assim. Não, não e sim. A gente já vai entender por que eu estou falando isso. Cada marco tem um tema diferente, né? Na sua literalidade, no que é literal, eles têm diferentes temas. Mas, espiritualmente, cada um desses marcos é um degrau para que a gente possa chegar à nossa lei dominical aqui, da linha dos 144 mil. Uma vez que essas coisas em suas histórias foram cumpridas, elas passaram a ser já parábola para nós, certo? Então, eu olho isso daqui, eu vou saber que tem elementos que vão me fazer entender disso. Eu olho para isso, vai ter elementos que vão me fazer entender disso, certo? Então, isso aqui se torna ilustração, se torna uma delineação de eventos, se torna profecia para nós, certo? E assim, entendendo que cada dispensação tem o seu próprio contexto, a gente consegue chegar à nossa verdade presente. Eu sei que eu não preciso falar isso para vocês, porque a gente já sabe que a nossa lei dominical não tem a ver com sábado e domingo, mas para que a gente possa entender por que existe gente que ainda fala assim que a lei dominical é sobre sábado e domingo. Porque a última luz que foi reconhecida e acolhida foi a luz que Ellen White deixou há mais de 100 anos atrás. Eles acolheram essa luz daqui. Então, por isso que muitas pessoas pegam o grande conflito
Eu esqueci meu grande conflito lá. Eles pegam o grande conflito e falam assim, ó, isso aqui é a verdade presente. Vamos pregar e vamos estudar e vamos ensinar sobre a verdade presente. Mas é a verdade presente? Não é a verdade presente. Já passou. Então, o grande conflito, todo grande conflito, ele passou a ser para nós uma delineação de eventos, certo? Estou falando de grande conflito, porque é essa história aqui. E essa história aqui é qual livro? Primeiros Escritos. Por isso que eu estou falando do grande conflito. Então, o grande conflito não é verdade presente para nós. De que maneira a gente poderia chegar a essa verdade de que a lei dominical não é sobre sábado e domingo? Não é assim à toa, né? Para isso, a gente precisaria aceitar que, em 1989, a gente começou uma nova linha, uma nova dispensação de que a profecia é presente nas nossas vidas, na nossa dispensação, na nossa geração. Por isso que a gente tem aqueles textos, né, já abordados há tanto tempo. Não existe uma terceira mensagem sem uma primeira e sem uma segunda. Se você tem que aceitar a primeira e a segunda para chegar a uma terceira. E essa verdade da lei dominical tem a ver com a terceira mensagem angélica. Então, luz fresquinha para a gente está tendo nos Vespers agora, tá? Então, bem nas primeiras apresentações dos Vespers, a Tese ela falou sobre o simples e o complexo. Como que a gente tinha que navegar por esse complexo, né? E ela mostrou que tanto coisas simples como complexas têm seu valor, que são importantes, mas cada uma em seu devido lugar, né? Então, ela falou que a profecia é essa delineação de eventos. Isso aqui é importante. A profecia é essa delineação de eventos, é o simples, é a parábola. E o complexo é a aplicação dessa profecia dentro do contexto, dentro da nossa própria história. Vai pegar essas histórias aqui, a gente vê que, na verdade, elas são mais complexas do que a gente imagina, né? Mas dentro do contexto deles. Bom, é um poço, né, que faz a gente se situar nas coisas, a gente volta para aquela delineação simples para a gente constantemente estar revisando aquilo que é difícil, aqueles eventos que são rodas dentro de rodas, enfim. Então, a gente tem que pegar a terceira mensagem angélica dentro do nosso contexto, e eu quero que vocês fiquem com isso na mente, tá bom? Em Mateus 24, por exemplo, quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o fim do mundo, Jesus deu uma delineação simples de eventos para eles. E isso fazia que essa profecia fosse possível de se aplicar em diversos momentos da história. Ele falava tanto da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como também da destruição do mundo, que ainda está no nosso futuro. Então, essa linguagem simbólica que a gente vê na profecia, que a gente vê em Daniel e Apocalipse, que precisa do seu contexto, ela é assim misteriosa porque justamente para que ela possa se aplicar a contextos diferentes e a gente que lute com a graça de Jesus para entender, né, o que essas coisas significam para nós. Quando a gente entra na nossa história, nessa daqui, né, na linha dos 144 mil, na linha dos sacerdotes, na nossa dispensação, a gente também vê que 2014 é um marco de lei dominical, que 2019 é um marco de lei dominical, 2021 também é um marco de lei dominical, né? Na linha dos sacerdotes, na linha dos levitas, na linha dos netineus. A diferença entre esses marcos de outras dispensações e esses marcos da nossa dispensação é a seguinte, que aqui os temas são diferentes, mas aqui dentro é o mesmo tema que o nosso. A gente vê o nosso tema se desenvolvendo. Então, é muito importante a gente ver.
A Tess deu uma lista de 24 coisas aqui que estavam acontecendo. Então, os eventos de 2014, 2019, 2021, eles dão luz, eles lançam luz sobre isso daqui, como degraus, certo? Temas diferentes, o mesmo tema que está se desenvolvendo na nossa linha que vai culminar aqui. Conforme esses eventos também se cumprem, eles também se tornam parábolas para nós, né? Porque as coisas que se cumpriram, a parábola é a gente conseguir enxergar o espiritual, o que não se vê, através do que se vê. O que se cumpriu, se vê. O que se cumpriu já é parábola, já é profecia. Então, esse aqui também se torna profecia para nós. Tá. Então, agora sim, vamos começar. Terminamos a nossa introdução. Por que a gente está falando disso, né? Então, finge que isso aqui é o meu grande conflito, por isso que está assim, com a capa para trás. Aqui, nesse livro, na nossa parábola de 1888, está falando de uma lei dominical literal, que é sobre adoração, sábado versus domingo, certo? E a gente já sabe que nossa lei dominical não vai ser sobre isso. Então, o grande conflito está errado ou está certo? O que vocês acham? Depende de quê? Pode falar. Cadê o microfone? Esse conflito está errado ou está certo? Depende em que ano você está e depende de que ano você está. Em 88, você tem uma comoção nos Estados Unidos, de maneira, assim, mundial, vamos colocar assim, falando sobre essa temática. Era uma questão que não estava escondida, todo mundo conseguia ler nos jornais. Hoje, para você acreditar que tem uma questão de sábado e domingo envolvido, você tem que criar muita teoria. Você tem que achar, tipo, pelo em ovo. É isso. E você não vai achar. Você tem que criar realmente uma história muito bem elaborada para conseguir defender essa teoria. Exatamente. Obrigada. Ana, o que você acha? Que o grande conflito agora ele é importante ou não para nós? Eu acredito que tudo que foi inspirado por Deus é relevante, mas como a Ana Paula falou, a gente precisa levar coisas em consideração. Como você colocando o contexto, a gente precisa levar em consideração. E algo, complementando um pouco o que a Ana Paula falou, não é só uma questão também de... A gente precisa, para fazer com que seja exatamente como está no livro, a gente precisa criar um mundo de situações e esperar, ao mesmo tempo, que um evento, assim, completamente inesperado, e eu diria assim, quase impossível de acontecer, que ele aconteça para que realmente se cumpra da maneira como a gente vê escrito, literalmente falando. Exato, como uma surpresa, né? Tá, obrigada. Então, basicamente, pelo que vocês falaram, o grande conflito dentro do seu contexto estava super bem, e ainda está bem, ainda está certo, ainda continua sendo importante para nós, mas agora como uma delineação de eventos, como uma parábola, certo? Então, eu trouxe tudo isso porque esse livro, ele também fala de união, igreja e Estado, certo? Nas últimas apresentações, para alguns de nós, estourou aquela bomba. Eu não sei se, quando vocês estavam assistindo os versos, vocês ficaram assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque simplesmente a Tess termina o vídeo falando assim, por isso que a gente vai falar que, abordar o tema de que a gente não vai ter mais união igreja-estado, a gente não vai ver união igreja-estado aqui. Aí acabou o vídeo. Aí você fica assim, hã? Então, o estudo se trata sobre isso, né? Agora a gente já não vai mais falar do conteúdo, mas do mecanismo pelo qual essa lei dominical vai se dar. Certo? Quando eu falo desse mecanismo, eu falo de uma apostasia. E apostasia é o quê? Qual é a apostasia que vai fazer com que a lei dominical, ou com que o mundo caia aqui nesse marco, né?
A gente tem em Apocalipse uma mulher que está sentada sobre um dragão. Não vou desenhar, não. E um dragão aqui. Aí aqui a gente tem igreja e Estado, né? Essa daqui é a interpretação que o grande conflito nos dá. Certo? Então, a gente vê que a igreja controlando o Estado e a igreja, por meio do Estado, impondo uma observância. Então, né, a gente não vai ter união igreja-Estado na nossa história. Oi? Que a igreja vai usar o Estado para impor uma observância. Isso é a interpretação do grande conflito, né? Por exemplo, na época de Cristo, quando ele foi levado à cruz, quem matou Jesus? Foi a igreja? Foi o Estado. Foi Roma, exato, por ordem da igreja. Quando a gente olha aqui essa história, por exemplo, a gente vê que os evangélicos aqui, eles estavam também querendo fazer mudanças na Constituição para assegurar de que todo mundo ia observar as coisas conforme eles queriam, né? Ou seja, também uma imposição religiosa por meio do Estado. Então, essa aqui é a aplicação que o grande conflito faz. Eu tenho um poder que está dominando sobre o Estado para que esse Estado imponha as coisas. Então, tudo que a gente estudou até agora estava errado? Não, né? E a gente ainda consegue enxergar a união igreja-estado se a gente olhar para vários lugares. A gente vê o tanto que os pastores evangélicos tiveram relevância na eleição do Bolsonaro para ficar, né? Enfim, se a gente for olhar para a Arábia Saudita, para o Oriente Médio, a gente consegue enxergar a igreja e Estado em muitos contextos ainda na nossa história. Mas a gente tem que entender que essa união igreja-Estado não é o mecanismo que vai trazer a lei dominical para a gente, tá? Porque esse mecanismo de apostasia do grande conflito, igreja e Estado, pertence a eles, já não pertence a nós. Isso aqui é só um modelo para nós, uma figura, uma parábola. Tá? A gente diz que isso aqui é importante pelo fato do conteúdo da nossa lei dominical ser igualdade, né, entre gêneros, não tira o fato de que a gente ainda continua guardando o sábado, que ainda é importante, tudo isso é importante, só que a gente agora tem que estar preparado para o que vem à nossa frente. Tá, então, de que eu vou falar? Eu vou falar de cultura, algo que o Gabriel estava falando, né? Então, vamos tratar sobre cultura. Então, a gente falou sobre uma mulher que está sentada sobre uma besta. Uma besta. Quem é essa mulher na profecia? Você se refere a Apocalipse 17, então, né? Então, assim, olha, de acordo, não tentando ser tendenciosa, tá? Agora que não é igreja e Estado. Mas na minha cabeça ainda é igreja e Estado, só tenho que interiorizar isso, mas entender melhor. Olha, de acordo com o que o grande conflito fala, a mulher é Babilônia e a gente, na apresentação anterior, é a igreja, o catolicismo. E a besta seriam os reis da terra. Agora, sem dar nome aos bois, a maneira como que os primeiros versículos de Apocalipse 7 vão falar é o seguinte, que essa mulher está sentada em cima de muitas águas, depois ela vai falar que ela está sentada em cima de uma besta, e que vai dizer que, assim,
Aí os últimos versículos de Apocalipse 17 vai dizer que muitas águas são muitos povos, e vai dizer que, aí nos primeiros versículos de Apocalipse 17 vai dizer que as bestas são seis da terra. E Tá. Babilônia continua sendo o que é. Então, ela está sentada sobre muitas águas e ela também está sentada sobre outra coisa, que é a Isso. interpretação que a própria Bíblia dá, que são reis da Isso, terra. exatamente. Que outra coisa é? Que outro nome você pode dar para esses reis da terra? Nações, povos, não, pera. Não, tipo, não sei, Você sabe? Ela está sentada em cima de quê? De uma besta. Ah, não, eu entendi. Eu já estou dando a interpretação do que é a besta. Porque é o seguinte, Babilônia é a simbologia da mulher. A mulher é a mulher e a besta é a besta. A questão... Sim. Ah, mas enfim, é isso. Isso. Ótimo. O Marcos colocou assim: a igreja exerce influência literal em nossos dias. Em nossos dias, a cultura que exercerá ou já está exercendo influência ao Estado na metodologia de parábolas. Isso. E a Gisele falou: a mulher poderia ser a cultura que contaminou todos os povos, independente de serem religiosos ou não. Ok. Mas vamos ver, dar argumentos para isso, né? Então, aqui, a Ana Paula falou que essa mulher, ela tem um nome na Bíblia, e esse nome é Babilônia. Está sentada sobre uma besta e sobre muitas águas. A besta, segundo a Bíblia, são os reis da terra, e águas são povos, línguas e nações. Então, o que a gente vai falar? Por que a cultura, segundo aí o que a Gisele falou, por que a cultura, ela preenche os requisitos para estar aqui no lugar da igreja, nesse modelo de Babilônia, certo? Eu acho que se todo mundo prestou atenção no texto do Gabriel, já tem uma ideia de porquê, já sabe por quê, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que dá para a gente apagar isso aqui. O primeiro ponto dos argumentos que a gente pode colocar aqui, eu já disse, tem a ver com a cultura, ou com o contexto, e com o dispensacionalismo. Certo? Então, a gente entender as linhas e que cada linha tem um tema diferente, dá a gente permissão para a gente colocar aqui e aplicar tanto o tema, o conteúdo, como o mecanismo em que essa lei dominical vai ser feita. Mas, além disso, eu também gostaria de falar de outras coisas. E a gente vai começar a falar sobre Daniel 2. A gente pode apagar também essa bagunça. João, fala aí para mim. Daniel 2 se trata de quê? E me fala quais são os símbolos que a gente encontra nessa profecia. Eu não lembro. É da estátua. Da Tá, estátua. tá ok. Não, gente, não pode Vamos ser lá, assim, não, não me pode ajuda falar. aí, Ana. Vocês Pode me sabem. ajudar, fica à vontade. Sim, tá, vamos lá. Você quer que eu fale tudo sobre a estátua? Eu estou desenhando uma estátua aqui, vai. Que bonita. Obrigada. Pode falar. Quais são os símbolos que a gente encontra nessa estátua? Tá, então a gente tem a cabeça de ouro. Uhum. A segunda parte acho que é bronze ou é prata? Prata. Os braços e o peito são de Prata. prata. Aí tem bronze O quadril de bronze. e ferro. E os pés são de barro e ferro. Sim. Então, aqui a gente tem o ferro. E aqui a gente tem ferro mais barro, né? Eu encontro aqui. Então a gente tem Babilônia. Acho que Medo-Pérsia. Uhum. Grécia, Roma Uhum. pagã e
Tipo, eu vejo como união de igreja e Estado, mas seria dispensação das nações ou algo do tipo. Mas por que você me deu o nome de lugares aqui e você está falando União Igreja Estado aqui? Não, desculpa, Qual? acho que isso é mais um pensamento antigo que eu tinha, que eu vejo essa união. Tá, a gente interpreta, a gente vê isso como Roma. Dividida seria a divisão dos reinos, eu não lembro muito bem. Ó, lembra que aqui a gente considera que, na verdade, não são 5 reinos, mas são só 4 reinos. Já facilita a sua vida, né? E esse R aqui também, né? Aham. Então, o primeiro reino, Babilônia, o segundo, Medo-Pérsia, o terceiro, Grécia, Roma pagã, Roma papal. Roma papal. Faz sentido. 4A e 4B. Por quê? Porque o ferro que está presente aqui nas pernas, ele vai continuar até os pés. Então, a gente tem esse mesmo material, esse mesmo elemento. Quando Daniel fala assim, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, ou seja, um reino é representado por um material. Então, se eu tenho um material diferente, é um reino diferente. E eu tenho esse material, que é o ferro, ele vai continuar até o final. Certo? Então, aqui a gente tem o mesmo reino, só que numa fase diferente, misturado com o barro. Certo? A gente tem Roma pagã e Roma papal. O que mais? Daniel 2:28. Alguém pode ler para a gente, por favor? Pode ler, Gabriel. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Uhum. Então, ele está mostrando, né, que Deus revela mistérios, ele está revelando os mistérios de que momento da história? Dele. Dele? Tá, verdade. Mas o que está escrito aí que você acabou de ler? Últimos dias, fim Dos dos últimos. dias. E a resposta que Gabriel deu é muito conveniente, porque é verdade, ele está revelando do próprio império de Nabucodonosor, mas também dos últimos dias, ou seja, isso daqui é uma profecia, né? Dos últimos dias. Isso aqui é muito importante. Tá. E que outra coisa que a gente vê aqui em Daniel 2? Tem mais símbolos nessa parábola. Não é só uma estátua. Tem uma estátua e tem outra coisa mais, bem grande também. Ah, tem uma montanha. Porque tem uma pedra que vai ser tirada da montanha. Que ela bate no pé da estátua. Muito bem. Tem uma montanha e tem uma pedra que vai bater aqui, bem no pé da estátua. Obrigada. Uma montanha, uma pedra, e essa pedra bate aqui no pé. Então, se eu estou falando que a pedra bate no pé, qual dos reinos essa pedra vai... Contra qual dos reinos ela vai chocar? Ela vai destruir o último dos reinos. Uhum. Porque ela bate exatamente no pé. Então é Roma papal que ela vai destruir. Roma papal, certo. Então, essa pedra vai bater aqui, vou colocar aqui no lado, ela vai atingir Roma papal. E o que simboliza, quando a gente estuda Daniel 2, o que a montanha simboliza, o que a estátua simboliza? O que a estátua simboliza? Os reinos daqui da Terra. No centro daqui da Terra? Uhum. É, porque falou de Babilônia, Medo-Pérsia, Sim. Grécia. E é assim. Mas eu estou procurando Uma outra terminologia. um termo que dá para a gente usar em comparação e contraste. Lembra quando o Parminder dá o estudo de Daniel 2? Essa montanha é o quê? Reino de O Deus, reino de Deus. E a estátua? o reino desse mundo. Exato. Tem outra palavra para o reino desse mundo? Ah, sim, reino de Satanás.
Então, o reino deste mundo. Então, assim, eu gosto muito dessa terminologia, e quando a gente mostra que o reino deste mundo é o reino de Satanás, porque essa palavra mundo, ela pode ser muito mal aplicada também, né? Eu acho que isso... Ai, gente. Pode ser muito mal aplicada. Eu acho que isso também como resquícios que a gente tem do que vem sendo trazido da própria Igreja Católica, das igrejas protestantes, das interpretações que elas têm. Quando a gente fala reino desse mundo, e você acha que reino desse mundo é forró, entendeu? Você acha que mundo é... Não, reino deste mundo a gente está se referindo ao reino de Satanás. Então, essa estátua é uma representação do reino de Satanás. Apocalipse 16, Gabriel também falou sobre isso. Apocalipse 16, ela traz três componentes desse reino de Satanás. Apocalipse 16, 13, quais são esses três componentes? Exatamente. O dragão. Ah, mas eu falei isso com o microfone desligado. Pode falar, de novo. Dragão, besta e o falso profeta. Ótimo. E o falso profeta. A gente vai ver o que isso tem a ver com a estátua. Onde é que eu tô aqui, gente? Rapidão. Então, aqui a gente tem o reino de Satanás e a gente tem aqui o reino de Deus, na parábola. Então, a gente já viu que quando a gente fala de Roma papal, a gente olha justamente para Apocalipse 17, 5. A gente aplica essa Babilônia à Roma papal, certo? Alguém pode ler Apocalipse 17, 5, por favor? E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. Obrigada, João. Então, está escrito mistério, né? Babilônia, mãe das meretrizes, mãe das abominações, das abominações de toda a terra. Então, é mãe de abominações. De toda a terra. Em algum momento antes de nós, né? Sempre que a gente nasce, já tem uma mãe, então vem antes. A gente já vai voltar a esse negócio de mãe aí, a gente já vai entender por que eu tô falando disso. E porque ela é mãe de abominações de toda a terra. Então, a gente vê aqui que esse último reino é Roma papal. E a profecia diz que é Babilônia, ou seja, eu tenho Babilônia aqui também. Eu tenho Babilônia nos pés, eu tenho Babilônia na cabeça. Aqui, Babilônia literal, aqui, Babilônia espiritual. Então, a gente tem aqui diferentes reinos, mas todos esses reinos fazem parte de um só corpo, de uma só estátua. De tal forma que quando a pedra bate aqui no pé, toda a estátua cai. Então, não importa se já passou, se Nabucodonosor já morreu, se agora quem está dominando o mundo é a Medo-Pérsia. Na verdade, isso é uma continuidade disso daqui. Porque eles fazem parte de uma mesma coisa. E que coisa é essa? Cultura. A pedra bate aqui e destrói toda a estátua. A gente já está muitos anos depois de que Babilônia já deixou de existir. Babilônia literal, certo? Uma aplicação espiritual. Isso significa de que em tudo isso eu tenho a mesma essência. E qual é essa essência?
O que você acha? O que tem aqui de essência com Babilônia literal e Babilônia espiritual? Como que eu posso relacionar eles? Então, vamos continuar e a gente já vai responder a essa pergunta. Não. Ninguém respondeu. Outra coisa. A gente tem que levar em conta também a pedra. A gente também vai voltar a falar dela. Então, vou colocar também aqui um asterisco na pedra. Um asterisco na mãe. E a gente vai ter que voltar a falar disso. Então, vamos ler o primeiro texto que eu mandei para vocês. Para as pessoas que estão no Zoom, eu mandei no grupo do WhatsApp. E para vocês também. Grande Conflito 438.2. Alguém pode ler para a gente? Ana. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12:9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Obrigada, Ana. Então, dragão, a gente sabe que ele é o próprio Satanás. Porém, aqui ele está se referindo a outra entidade que a gente também pode chamar de dragão. Quem é? Roma pagã. Roma pagã está bem aqui, né? Então, se eu sei que tudo isso faz parte de um mesmo corpo e eu chamo isso daqui de dragão, eu posso chamar também os outros de dragão, certo? Então, eu tenho aqui Roma pagã é dragão. Todos os outros, que são uma unidade, também se aplica como dragão. E é interessante que, de que maneira foi possível dar o nome desse líder a essa estátua? Porque ela se tornou agente, ela estava fazendo as obras de Satanás. Então, quando eu atuo de acordo com o meu líder, eu me torno aquilo, certo? É como a prática, né? A profissão e a prática. Então, de acordo com a minha prática, de acordo com as práticas desses reinos, eles eram agentes de Satanás, agentes do dragão, portanto, eles também recebiam o dragão, porque são um em propósito, está fazendo a vontade de Satanás. Dragão. Outra coisa que é importante nesse texto, ele deu uma característica para Roma pagã. O que foi? Ele deu um atributo à Roma pagã, algo que ela tem. Religião, paganismo. A religião. Então, a religião de Roma pagã é o paganismo. É o princípio que está por trás dessa estátua. É o paganismo, certo? São coisas que é bom a gente voltar para a gente poder fundamentar o nosso entendimento de agora, né? Porque, assim, nosso entendimento tem que ser constituído de coisas novas e coisas velhas. Próximo texto. Outra coisa que eu gostaria de falar. O catolicismo, ele também se enquadra nisso, certo? Por quê? Tá aqui. Quando eu perguntei a que se referia isso, falou. É igreja e Estado. Por quê? Porque ele estava pensando em Roma papal, né? Ou seja, a gente está falando da Igreja Católica aqui. Então, esse catolicismo também se enquadra aqui. E nada mais justo dizer de que a Igreja Católica é uma mistura da religião verdadeira com o paganismo. Entrou um monte de paganismo na religião e se tornou uma religião falsa. Então, vou colocar aqui também o catolicismo. Então, eu coloco aqui como dragão paganismo
O paganismo também se aplica como uma religião que a gente coloca aqui a estátua de Daniel 2, que inclui também o catolicismo. Isso deu um super nó na minha cabeça. Hoje de manhã eu dei um grito. Eu tô entendendo. Aí o Yudi abriu a porta e falou assim, o que que aconteceu? Por quê? O dragão, a gente sabe que é o espiritualismo. A besta é o catolicismo, o falso profeta é o protestantismo. Por que que eu coloquei catolicismo aqui no dragão? Aí ele, na maior paz, ele falou assim, e a regra de Miller, de que um símbolo pode ter mais de um significado? É isso. Bem tranquilo, ele resolveu esse problema pra gente. Próximo texto. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Próximo texto. Grande Conflito 606.2. Pode ler. Os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pelas autoridades civis, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal. Tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Então, o que eu queria resgatar desse texto é a questão dos pecados de Babilônia. E, João, por meio de que esse texto fala que os pecados de Babilônia vão ser desmascarados? Imposição das observâncias e autoridade civil. Sim, esse faz parte dos pecados dela, mas bem no finalzinho tem falando de que maneira isso vai ser desmascarado, tá? Assim, por meio... Dos solenes avisos, o povo será comovido. Que avisos são esses? A gente tem, que vão mostrar os pecados de Babilônia. Eventos externos? Eventos externos podem fazer parte. Você sabe, né? As brigas? Não. Jéssica, se eu olho para os pecados de Babilônia, ela vai ser desmascarada. Todo mundo vai saber que ela é uma fraude. Através de avisos. Se eu olho para a estátua e eu vejo que Babilônia espiritual está sendo destruída por uma pedra, e essa pedra sai do reino de Deus. Que relação tem a ver essa pedra com os avisos? A pedra que está dando os avisos? A pedra está dando os avisos. Quais são os avisos que a pedra está dando? Eu trapacei aqui, eu fui voltar no texto para ver o começo do texto. O texto começa falando da mensagem do terceiro anjo sendo proclamada. Exato, ótimo. E a Gisele também colocou aqui, e a Carla também, segundo anjo, terceiro anjo, 3 mensagens angélicas, exato. São as mensagens angélicas. Eu vou colocar as 3 mensagens angélicas, tá? Dá para ser mais específico nisso, tem um texto que foi usado hoje, mas vou colocar as 3 mensagens angélicas. Então, as mensagens angélicas são os avisos que a pedra faz, né? Quem é a pedra? A pedra sai do reino de Deus. 144 mil. 144 mil. E os levitas, né? Que dão esses avisos, certo? E esses avisos são as 3 mensagens angélicas, que são a mensagem presente para nossos dias. Não é abrir a Bíblia e ler as 3 mensagens angélicas, é entender como ela se aplica nos nossos dias, no nosso contexto. Então, através disso, os pecados de Babilônia vão ser desmascarados. Então, essa é a função da pedra. Por meio de avisos, essa estátua vai ser destruída. E de que pecados a gente está falando? Quais são os pecados de Babilônia hoje? Sexismo, que também deriva daí, né?
A Ana Paula falou sexismo, homofobia, certo? Então, tudo bem. A gente sabe que tem outros pecados, né? Hoje no estudo a gente viu, né, que a gente tinha Gênesis 3, que entrou, que como consequência do pecado de Eva, entrou o sexismo, depois Gênesis 4, a falsa adoração, e a gente também pode incluir isso aqui nos pecados de Babilônia. Falsa adoração, o que mais? Gênesis 9. Qual que é a consequência de Gênesis 9? Racismo. Daí derivam muitas coisas, né? Do sexismo sai homofobia, racismo sai nacionalismo, enfim. Então, a gente já está terminando esse primeiro estudo, tá bom? A gente tem que mostrar esses pecados de Babilônia, mas de maneira específica, a gente está lutando contra isso aqui. Porque, de certa forma, o racismo e a falsa adoração tem a ver com união igreja-estado, isso já foi discutido no mundo. Qualquer pessoa sabe que é ruim você discriminar alguém por causa da sua cor, por causa da sua raça, por causa da sua nacionalidade. Inclusive, existe uma tendência dentro da mídia, por exemplo, de não conseguir identificar o problema que a gente tem que identificar hoje, porque eles olham para coisas que já estão bem estabelecidas. Né? Eles falam, isso aqui é racismo. É mais difícil você conseguir enxergar sexismo do que enxergar racismo. Então, basicamente o que a gente falou até agora, né? Daniel 2 é uma visão do fim. Toda a imagem, esse sistema cai. Eles estão presentes todos no fim, todos esses reinos estão presentes no fim, não de maneira literal, mas de maneira espiritual. O princípio que está por trás disso daqui é o paganismo, que a gente viu que se alinha com o dragão de Apocalipse 16, também o catolicismo está aqui dentro, e que o paganismo pode ser visto também como uma religião. A estátua é uma imagem de algo. Se eu vou fazer para mim um deus de pedra, eu vou esculpir aquilo ali. Ele é a representação de algo. Eu chamo essa estátua também de imagem e estátua. Quando a gente fala de imagem, a gente já pode pensar em imagem da besta. Então, vamos deixar por aqui e a gente se vê no próximo estudo. Tá? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigada, Senhor, por essa reunião. Queremos te agradecer muito, meu Deus, por essa oportunidade de a gente estar aqui juntos. E também pela oportunidade, meu Deus, de estar vendo a tua palavra se desenvolver, a tua verdade se desenvolver de maneira tão maravilhosa, mostrar como o Senhor é tão consistente nas coisas, como o Senhor é tão organizado, como o Senhor nos mostra o fim desde o princípio para que a gente possa ter vida. Meu Deus, eu te peço tua bênção sobre cada um dos que estão presentes, tanto de maneira virtual como presencial. Te pedimos as tuas bênçãos para que a gente possa não só entender, mas também praticar e viver, contando sempre com a tua graça. Em nome de Jesus, amém.